Essa é a nossa segunda aula da primeira semana, nossa segunda videoaula. Se na primeira videoaula nós respondemos a pergunta o que é literatura, agora nessa segunda videoaula nós vamos responder a pergunta para que serve a literatura. Tal como na primeira videoaula, eu vou trazer uma citação que eu gosto bastante, que é do Ítalo Calvino: há coisas que só a literatura por seus meios específicos pode nos dar. Ou invertendo um pouco a citação do Calvino, há meios específicos na literatura capazes de captar a experiência de determinada forma que outras linguagens não são capazes, e isso seria um valor específico da literatura. Mas imagino que, assim como eu me incomodo, vocês também devem se incomodar bastante quando alguém pergunta para vocês falam assim: o que você faz? Eu estudo literatura. E a pessoa pergunta assim: para que serve literatura? Eu acho que a primeira resposta que a gente gostaria de dar é: não serve para nada. E daí, né? Ué, tem um monte de coisa que não serve para nada, literatura também. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo em que as coisas são valorizadas pela sua função. Ou seja, é importante que a gente consiga identificar quais são as funções da literatura, ou a literatura serve para esta e aquela coisa, para que essa prática da literatura seja valorizada. E o que nós vamos fazer hoje é falar sobre algumas dessas funções da literatura e questionar também os limites dessas funções. Antes de abordar as funções, eu queria só fazer um registro histórico importante. Quando a gente pensa na literatura no sentido antigo, né, ou seja, antes da invenção da prensa móvel, que acontece em 1450, quando a gente pensa nos códices, nos papiros, nos pergaminhos, nos primeiros livros, a gente está pensando numa função de registro. Isso é, por mais que houvesse alguma intenção estética, aquela estetização da literatura ainda não havia se autonomizado. Então, a primeira função da literatura que você poderia identificar é essa: o registro das coisas, o registro da experiência. Os escribas tinham por função registrar a tradição, textos importantes para rituais, eventualmente alguma passagem histórica, etc. Com a fundação, com a invenção da prensa, as funções da literatura começam a ficar mais prementes, mais urgentes. A primeira delas, que a gente vê muito facilmente, acontece ao longo do século XVI no fenômeno chamado a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Não há como negar que a invenção da prensa foi fundamental para que se reproduzissem as Bíblias em língua vernácula. Ou seja, a partir da ideia de que eu posso reproduzir livros, mais facilmente eu vou ser capaz de reproduzir as Bíblias em língua vernácula, ou seja, na língua daquele lugar, né? Em francês, em alemão, em inglês. Isso foi muito importante para a Reforma Protestante. Da mesma forma, há diversos livros católicos, não só, enfim, o estabelecimento de como seria a Bíblia católica a partir do século XVI, mas também narrativas, e nós temos aqui, no caso, o Randstad, em 1557, narrativas que funcionaram como publicações de fé dentro do mundo cristão. Ou seja, uma primeira função facilmente identificável da literatura no século XVI, mas ainda existe, claro, né, é a função catequética. Uma segunda função que eu gostaria de marcar tem a ver basicamente com a ascensão dos valores burgueses a partir do século XVIII e XIX. Ou seja, a partir da formação dos estados nacionais, passa a haver uma população a ser educada. E aí um grave questionamento atravessa as autoridades, que é: que tipo de literatura eu vou fornecer para essa população que precisa ser educada? Quais os valores eu vou cultivar nessa população? Então, quais valores são importantes para a nação alemã? Quais valores são importantes para a nação francesa? Quais valores são importantes para a nação inglesa? E se começa a cultivar dentro da literatura uma função edificante, ou seja, a literatura como a formação do homem dentro de valores que os estados-nação, que as nações consideram importantes. Então já falei de função de registro, função catequética e função edificante. Colada à função edificante, também se cultiva, não só no universo burguês, mas mesmo antes, a ideia de que a literatura também serve para criticar aspectos que se considera injustos numa determinada sociedade. Ou seja, ao mesmo tempo que uma literatura serve para cultivar determinados valores, hombridade, família, religiosidade, coragem, etc., etc., a literatura também serve como uma forma importante de crítica às injustiças ou os valores que não se consideram corretos, né? Então,
tanto num caso edificante quanto num caso de crítica, né, de contestadora, de subversiva, eu estou falando de funções políticas da literatura. A partir daquele debate que a gente já está desenvolvendo desde a primeira aula, de que a literatura precisa se autonomizar para ser chamada modernamente de literatura, nós já conseguimos observar que essa autonomia nunca se dá por completo, né? Ou seja, por mais que a literatura seja a expressão do belo pelo texto escrito, essa expressão do belo nunca vem sozinha. Ela sempre tem uma função de registro, uma função de catequese, uma função política, etc, etc, como eu estou tentando mostrar para vocês nessas duas primeiras aulas. Uma outra função, essa sim, imbricadamente ligada à ideia de autonomia, tem a ver com a função expressiva da literatura. Isto é, a gente poderia falar que essencialmente, algumas pessoas defendem isso, que essencialmente a literatura tem a ver com o texto ser bom, com o texto ser bonito, com o texto ser belo, ou seja, eu preciso expandir o campo da expressão do texto escrito. E aí há alguns movimentos, o simbolismo, por exemplo, aqui na imagem vocês estão vendo a capa do romance As Avessas, do Des um escritor francês, o Huysmans. Nesse livro, por exemplo, defende-se que, eu não preciso atrelar a função da beleza a uma outra coisa. Eu preciso defender a função da beleza, porque é uma função muito importante expressivamente e humanamente para a sociedade. Então, uma outra função importante da literatura é a função expressiva ou a função da autonomização do estético. Dentro do contexto que nós já debatemos na primeira aula de indústria cultural, eu vou ser um pouco polêmico agora ao dizer que é muito tranquilo no universo literário de hoje em dia, ou no universo editorial de hoje em dia, dizer algo do seguinte modo. A literatura também tem a função de vender, ou seja, a literatura também é uma mercadoria, e como tal, ela precisa ser vendida. Então, se eu estou pensando aqui nas funções históricas e políticas da literatura, registro, catequese, edificação, subversão, expressão, uma função bem chã da literatura, bem baixa da literatura, mas que é evidente no mundo de hoje e precisa ser considerada, é que a literatura foi feita para ser vendida. Aquele livro precisa ser vendido e, portanto, ele é um produto e uma mercadoria como qualquer outro. E aí, vejam como é interessante, diante dessa função da literatura, dessa necessidade da literatura de se comportar como uma mercadoria, a ideia de que a literatura não serve para nada se fortaleceu. Ou seja, algumas pessoas tentaram, artistas, escritores, etc., tentaram desmercantilizar os objetos estéticos, né? Ou seja, existe uma noção muito interessante de inutensílio do Paulo Leminski para tratar de literatura, que é a ideia de que ela não pode servir para nada, porque se ela serve para algo, ela ganha um valor, e se ela tem um valor, ela pode ser vendida. Eu vou repetir isso porque é um pouco complicado. Isso é, a partir da ideia de que a literatura é uma mercadoria, muitos escritores começaram a defender a inutensilidade da literatura, ou seja, a ideia de que a literatura não deva servir para nada, porque se ela serve para algo, ela tem um valor, e se ela tem um valor, ela pode ser vendida. Veja bem como é ambíguo isso, né? Ou seja, nesse contexto, muitas vezes defender que a literatura não serve para nada tem uma intenção política antimercadológica, para vocês verem como não é tão dormente assim o debate sobre literatura. E agora a gente tem um momento mais complexo da aula, eu vou tentar ler com vocês uma citação de um filósofo bastante complicado, mas não se preocupem com isso, a ideia é discernir as ideias desse filósofo para a gente consiga fechar o nosso debate dessa segunda videoaula. É uma citação do Adorno, de um ensaio chamado O Artista como Representante. E o Adorno diz assim: gostaria de tornar claro que a persistência na imanência formal não tem nada a ver com a exaltação de ideias imprescindíveis, mas perniciosas, que em tais obras e nos pensamentos que lhes são próximos e semelhantes, pode-se manifestar um profundo conhecimento das transformações históricas da essência, mais profundo que o das declarações daqueles que tão ansiosamente se dispõem a modificar o mundo, mas correm um risco de deixar escapar justamente o peso insuportável do mundo que pretendem modificar. Eu sei que apesar do filósofo ser careca, é uma citação cabeluda essa, mas a ideia é que eu consiga discriminar essa citação com vocês. O que o Adorno está dizendo? Quando a gente está identificando qual é a função de um determinado texto literário, isso não é uma tarefa simples.
O Adorno aqui está comentando especificamente textos aparentemente engajados e textos não engajados. Isso que ele chama de persistência na imanência formal são os textos não engajados. E o que mais abaixo ele chama de daqueles que tão ansiosamente se dispõem a modificar o mundo são os textos engajados. O que o Adorno está nos chamando a atenção é o seguinte: muitas vezes textos que se recusam a assumir uma determinada função política e parecem, a uma primeira leitura, textos alienados, eles podem estar tão preocupados com a expressão do mundo como ele é, para além das ideologias, que ele passa a ser um texto mais engajado do que o texto dos engajados. Isto é, muitas vezes, uma determinada disposição política, ou seja, um texto literário assumindo uma função política, ele pode ser mais alienado do que um texto alienado. O que nos interessa aqui, basicamente, é chamar a atenção de vocês para isso. Quando vocês tiverem que defender se um texto é engajado ou não, catequético ou não, edificante ou não, subversivo ou não, o Adorno está falando com vocês. Cuidado, porque muitas vezes um texto se comporta de uma determinada forma na superfície, mas se comporta de outra forma na sua estrutura. Então, às vezes, textos são muito engajados, mas eles circulam entre pessoas para as quais aquelas ideias não estão em disputa. Então, ele pode ser profundamente alienador. E, por outro lado, textos que parecem alienados, eles podem estar representando um determinado tempo histórico de maneira tão precisa que eles causam mais impacto na transformação desse mundo do que textos engajados. Espero que eu tenha conseguido, porque essa é de fato uma situação cabeluda. O que nós vimos hoje na videoaula de número 2 da primeira semana? Vimos algumas funções importantes da literatura. Registro das experiências, funções catequéticas ou religiosas, edificantes, subversivas ou contestadoras, função estética, função lucrativa, que é a função Chan que eu comentei aqui, e a função de não ter função nenhuma. Nós também vimos que não é simples discernir qual seja a função de um texto. Isto é, não é simples você olhar para um texto, ler e falar, esse texto tem essa função. Porque muitas vezes existem várias funções ali, e muitas vezes um texto pode ter uma função na superfície e outra na estrutura. Para além disso, eu queria deixar uma conclusão provisória tal como eu fiz na primeira aula. Isto é, para além da dificuldade de discriminar com precisão as funções da literatura, é importante dizer que elas permanecem existindo no mundo de hoje. Elas não estão localizadas naquele tempo, ou seja, você ainda encontra literatura catequética hoje, você ainda encontra literatura edificante, literatura subversiva, etc. Elas não estão presas a um momento histórico. E, além disso, existem outras funções que vocês poderiam identificar, como, por exemplo, entreter, né? Aquela ideia que eu falei na primeira aula, literatura de entretenimento. O que significa? Uma literatura cuja função é entreter o seu leitor. Vocês saberiam me dizer outras funções da literatura que não estiveram presentes nessa aula? Mais uma vez eu agradeço pela atenção, não fiquem com dúvidas, revejam as aulas quantas vezes vocês quiserem, entrem em contato com os monitores ou comigo, estamos sempre à disposição. Um grande abraço, tchau, tchau.